Academias, governo deve decidir sobre reabertura na semana que vem. Covid-19, 9 pessoas morreram hoje no DF em consequência da doença. Vitória, a primeira paciente do Hospital Universitário de Brasília, recebe alta. E ainda, nos últimos 2 meses, cerca de 50 mil pessoas deixaram de ser diagnosticadas com câncer no Brasil por causa da pandemia. Muito boa noite, eu sou Renata Dourado. Sejam bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. E olha, Ceilândia é a cidade que registra o maior número de morte por Covid-19. E hoje nossa equipe esteve lá na cidade. E por lá, parece que a pandemia nem existe para muitas pessoas. Em Ceilândia, nem parece que estamos passando por uma quarentena. O trânsito continua intenso. As pessoas circulam normalmente pelas ruas. Algumas com máscaras, outras sem, paradas de ônibus cheias, comércios aglomerados. Esse casal até estava de máscara, mas usando de forma inadequada. Eu, pelo menos, eu saco a máscara pra onde eu vou, eu levo minha máscara. Tem que não pensar em si próprio, né? Em outras pessoas também, né? Cada um fazendo a sua parte, Sua parte aí ajuda, né? A população. Seu José está precavido. Ele diz que tem medo de sair às ruas, mas precisa garantir o sustento. A situação está caótica, né? A pandemia, né, ela está expandindo, né? Se a gente puder mais se prevenir, precaver, ter mais segurança, usar máscara, né? Usar álcool, gel, etc. Lavar as mãos, né? Quando pegar em algo, em alguma coisa, é fundamental. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Ceilândia é a cidade com o maior número de mortes pela Covid-19. Os levantamentos mais recentes indicam 26 óbitos. Mesmo assim, várias pessoas ignoram a doença. No centro da cidade, esse grupo jogava dominó tranquilamente. Eu acho que elas querem viver do jeito delas, né? E a gente tem que viver do jeito que o governo está pedindo para a gente viver, né? A gente tá usando álcool em gel, fazendo as coisas, tudo certinho. É isso, né? É hora de um pensamento coletivo. A gente tem que pensar não só na gente, mas principalmente nos outros também. E olha, a reabertura da academia e dos parques aqui do DF segue sendo debatida entre governo e empresários do setor. Para que o retorno aconteça, o GDF vai avaliar a curva dos casos de coronavírus na capital depois da volta de alguns comércios nesta semana. Vamos ver. O cenário continua igual, portas fechadas. Mesmo com a volta de parte do comércio do Distrito Federal, as academias devem continuar assim, até pelo menos a próxima semana. O retorno das atividades vai depender de uma série de medidas ainda em estudo pela Secretaria de Esportes. A ideia é primeiro liberar os parques. No primeiro momento seria a retomada dos parques e numa segunda semana, aí sim a retomada das atividades na academia com um público limitado aí de 30%, um público também controlado nos parques e medindo semana a semana, segundo a curva, para a gente entender se a gente pode ou não avançar na liberação das atividades físicas. O retorno é aguardado por empresários. Segundo o Sindicato das Academias do DF, desde que o decreto suspendeu o funcionamento, mais de 7.500 funcionários foram demitidos. O número representa a metade de todo o pessoal. Tem muitas empresas que os sócios, proprietários já estão com dificuldades de, inclusive, colocar o alimento na sua mesa. 50% da nossa base já foi demitida. A suspensão de contrato está terminando agora. As outras 50 vão ser demitidas se a gente não tiver um retorno. Mas o retorno das academias não é bem visto por alguns alunos. É muito cedo para pensar na volta de lugares que propiciam aglomerações e, com certeza, academias é um desses lugares. Para ajudar no combate ao coronavírus, o sindicato criou uma cartilha com orientações para as academias. O material foi construído de acordo com as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. A entidade garante que todas as normas de segurança vão ser respeitadas. O que nós estamos cuidando é para que voltemos com todas as medidas de segurança, inclusive preparando um curso para que os gestores desses estabelecimentos, desse segmento, estejam preparados para aplicar essas medidas de segurança para que esse vírus não seja contaminado, não seja disseminado de uma forma não controlada. É isso aí, olha, o Ministério Público daqui do Distrito Federal solicitou que a Secretaria de Saúde providencie testes rápidos para os profissionais que atuam no transporte público coletivo.
Mesmo com o uso de máscaras e a limpeza constante dos veículos, passageiros, motoristas e cobradores ainda convivem com o risco da propagação do vírus. Com a reabertura do comércio, novas medidas serão adotadas para reduzir a contaminação e preservar a saúde de quem utiliza o transporte coletivo. O Ministério Público pediu que a Secretaria de Saúde disponibilize testes rápidos para os trabalhadores e usuários. Isso também traz a nossa preocupação no sentido de que todos usem equipamento de proteção e haja um isolamento, um distanciamento também dos motoristas, cobradores, né? E até o distanciamento por parte dos passageiros. Nós entendemos que é principal ponto a consciência das pessoas. É isso, e a Secretaria de Saúde informou que os postos de drive-thru e as unidades básicas de saúde estão à disposição da população para realizar os testes rápidos e que esses locais podem ser procurados pelos profissionais de transportes públicos. E a gente sabe que usar máscaras é uma das importantes medidas contra a propagação da Covid-19. Só que a conversa é diferente quando o assunto é o uso desse acessório em crianças. E especialistas alertam, a máscara só deve ser usada por crianças acima de 2 anos. Olha só a luta da Beatriz para colocar a máscara de proteção no Aleph, que só tem 7 meses. Deixa eu não colocar a máscara. Tá vendo? Ele não aceita de jeito nenhum a máscara e eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Pronto. Deixa a mamãe colocar a máscara em você. Fazer a criança usar a máscara tem sido um desafio para as mães. Quando a gente vê uma pequenininha usando tranquilamente, até chama atenção. No caso da Júlia, ela nem pode ficar sem porque tem baixa imunidade. Eu tinha comprado uma com elástico, mas eu achei essa aqui com pano, ó, que aí não incomoda tanto. Vamos mostrar pro pessoal como é que usa a máscara? Vamos? Vai, você ajuda a mamãe a colocar? Aí põe aqui atrás da orelhinha, põe lá do outro lado, ajuda a mamãe. Mamãe, ajuda a mamãe, vamos colocar. Aí, mostra pro pessoal a máscara da Juju. Tentando ajudar os pais nessa missão de proteger os pequenos do coronavírus, a Fátima começou a produzir acessórios de proteção mais voltados para o universo infantil. Eu percebi que à medida que eu fazia as infantis tradicionais, as mães falavam, meu filho não quer usar de jeito nenhum, meu filho não quer usar de jeito nenhum. E eu fui na internet e achei um modelo mais ou menos parecido como eu queria fazer. Né? Aí, através daquele modelo, eu desenvolvi outros tipos de máscara de super-heróis, princesas e da Minnie. E aí eu faço mãe e filha, pai e filho, com visor transparente. Essa é uma das dicas que esse pediatra dá para fazer com que as crianças usem as máscaras. Fazer uma máscara com algum detalhe que chame a atenção da criança, para que não seja uma coisa chata para a criança, né? Seja uma brincadeira e de forma lúdica a mãe conversa com a criança. Mas os pais devem ficar atentos. Crianças com menos de 2 anos não devem usar as máscaras, porque elas dificultam a respiração. A máscara em crianças menores de 2 anos a gente não recomenda pelo risco da asfixia, né? Isso é um risco que existe. A recomendação é que crianças acima de 2 anos utilizem a máscara e uma máscara de uma maneira confortável, né? A máscara tem que estar bem fixada na criança, não pode estar sufocando a criança. A máscara tem que ser um atrativo para a criança e não um incômodo, né? Isso aí. E olha, a Polícia Civil foi hoje às ruas para prender uma organização criminosa que roubava só comerciantes chineses. Foram cumpridos 9 mandados de prisão aqui no DF e nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Ceará. Apenas em Brasília, durante 4 anos, a organização criminosa furtou 18 apartamentos onde moravam famílias de comerciantes chineses. Os envolvidos se passavam por parentes e enganavam os porteiros dos prédios. Em seguida, arrombavam as casas e faziam a limpa nos locais. Ainda não tem estimativa do valor roubado pelos bandidos, nem o prejuízo causado aos empresários chineses. A ação, conduzida pela Divisão de Repressão a Furtos, cumpriu 9 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão aqui no DF e nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Ceará. E agora vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia.
Olá, Renata, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ar polar ainda toma conta do centro-sul do Brasil. O sistema, aos poucos, perde sua força em relação ao frio, mas ainda mantém o tempo firme nestas regiões. Em Brasília, a sexta-feira encerra a semana com tempo firme, com frio de 8 graus ao amanhecer e à tarde a máxima fica em torno dos 24 graus. É isso, e olha, enquanto a pandemia do coronavírus continua, uma outra doença não dá trégua, a dengue. Os casos aqui no DF não param de crescer. Já são mais de 130 mil registros da doença. Em Vicente Pires, a situação é também preocupante. A nossa reportagem esteve hoje de manhã em um condomínio onde praticamente todos os moradores foram contaminados. Na casa do seu Edmilson, a dengue pegou em cheio os moradores. A minha senhora estava internada até agora, segunda-feira, né? E há um mês atrás a minha filha teve também. Já no do seu Josimar, no fim de março, o filho dele, de 12 anos, que foi picado pelo mosquito Aedes aegypti. Mas falou, olha, pelas dores no corpo e febre, indo e voltando, com certeza é a dengue. Esses são apenas alguns dos moradores desse condomínio, que fica aqui na Rua 8 de Vicente Pires, que foram diagnosticados com dengue este ano. A síndica diz que em 90% das 25 casas teve algum caso da doença. Eles acreditam que o ferro velho que funciona no lote ao lado do condomínio seja o foco do Aedes aegypti. Os moradores dizem que nenhuma limpeza é feita no local e que agentes da vigilância não conseguem entrar para fazer a inspeção. E já tentamos ir na administração, já tentamos com a GFIS e nada foi solucionado. E quando a vigilância sanitária está aqui, que a gente questiona qualquer, assim, por conta do ferro velho, eles sempre desconversam. Há 13 anos... nós vimos tentando contato e tentar solucionar o problema, mas infelizmente não conseguimos. Somente este ano foram registrados 30.184 casos prováveis de dengue no Distrito Federal, um aumento de 65,18% se comparado ao mesmo período do ano passado. Desse total, 1.299 foram aqui em Vicente Pires. 17 pessoas morreram por conta da dengue. Pode ser contactado a administração regional, informar de que aquele terreno baldio, especialmente se estiver com entulhos, com lixo acumulado, tudo isso facilitando a proliferação do vetor, ou ligar para 160, opção 3, que vai ser direcionado para a DIVAL, que é responsável pelo controle do vetor em todo o território do Distrito Federal. Quanto lixo, né? E a administração de Vicente Pires informou que as áreas da cidade já são dedetizadas pelo programa Sanear Dengue. Sobre o lote abandonado, disse que é preciso uma ação conjunta de vários órgãos para decidir o que fazer com esse local. E tem que ser rápida essa decisão, hein? E você vai ver a seguir uma entrevista sobre como cuidar de outras doenças em tempos de corona. Agora você acompanha imagens ao vivo do Catetinho. São 7h03. Eu espero você. Nos últimos 2 meses, cerca de 50 mil pessoas deixaram de ser diagnosticadas com câncer no Brasil. Outras tiveram consultas e tratamentos adiados ou suspensos. Tudo isso por conta da pandemia da Covid-19. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o oncologista, Dr. Márcio Almeida. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. É aquela história, né? A Covid está aí, uma doença séria que mata, mas as outras doenças também permanecem, né? Exatamente. A Covid-19 é uma doença muito grave, a gente sabe que tem um risco de transmissibilidade e de letalidade que pode ser muito grave nos pacientes. Só que o caso dos pacientes que têm câncer, o tratamento do câncer oncológico, do câncer, é um caso muito delicado, né? O câncer não pode ser suspenso, não pode ser parado, porque o câncer também é uma doença que mata e tem uma letalidade muito alta também. Então, nós estamos falando de pessoas que já têm o diagnóstico e, obviamente, precisam continuar esse tratamento e de pessoas que ainda não sabem desse diagnóstico. Quando procurar o médico? Quando ir ao hospital, doutor? Então, são duas realidades diferentes, né? O paciente que já está em tratamento de quimioterapia, o paciente já tem um diagnóstico de câncer, já está tratando uma doença
para evitar que a doença volte, ou para controlar a doença, ou que a doença seja controlada, no caso de uma doença metastática, não pode parar o tratamento. A primeira coisa que a gente orienta para esses pacientes é uma boa conversa com o seu médico, né? Nós, como oncologistas, lá na Aliança, na Oncoclínicas, a gente tem um protocolo muito rígido de hábitos de higiene, de uso de álcool, de espaçamento entre os pacientes, para que ele consiga manter o tratamento dele com qualidade, com segurança. E esse tratamento não pode ser parado de forma nenhuma, porque a doença, quando não é tratada, ela pode evoluir de uma forma muito grave e também levar à morte e ao sofrimento desses pacientes. Já nos casos que o paciente ainda não tem o diagnóstico, é um outro momento de muita delicadeza também, né? O paciente não pode deixar esse tratamento, esse diagnóstico, essa investigação, para quando essa crise acabar, né? Ele tem um momento grave, urgente, e tem que ser diagnosticado rapidamente, né? A gente sempre pede para esse paciente ter uma conversa franca com o médico que está acompanhando, para que esse médico encaminhe para os centros de referência que façam procedimentos de diagnósticos, façam cirurgias, para não atrasar o tratamento desses pacientes, porque o câncer, quando não tratado precocemente, a chance de sofrimento, a chance de perder a chance de cura é muito grande. Você pode curar um paciente se você tratando um diagnóstico precoce. Se você atrasar o diagnóstico, você pode não ter mais a chance de cura. Então, é por isso que a gente pede muito para que os pacientes que têm alguma suspeita não parem de investigar. Procure seu médico, procure alguém de confiança para que não pare essa investigação. Então, rapidamente aqui, para que fique o alerta. É óbvio que a gente sabe que é importante as pessoas evitarem ir ao pronto-socorro se estiver sentindo alguma dor de cabeça, alguma coisa mais leve. Mas em casos mais graves ou em casos de suspeitas mais graves, aí sim deve ir ao hospital. E os hospitais também devem estar prontos, né, doutor, para atender essa demanda que não seja demanda de Covid-19, né? Exatamente. A gente vê que aqui em Brasília, os casos de Covid-19 têm sido tem protocolos muito bons nos hospitais em Brasília de forma geral, inclusive nos públicos, né? Então, assim, o que a gente pede para o paciente que não tem nada grave, evitar o hospital, né? Aquela pessoa que está sentindo mal-estar, uma coisa leve, não procurar pronto-socorros, porque esse paciente pode realmente se contaminar nesses lugares. Agora, o paciente que já tem um sintoma mais grave, né? Uma dor de difícil controle, um tumor, uma alteração que pode ser um câncer ou até um infarto, são situações que o paciente não pode minimizar, não pode menosprezar. Ele tem que procurar o pronto-socorro, tem que procurar o médico e tem que continuar a investigação. A não investigação de um câncer ou de um infarto leva à morte. Então, o paciente tem que procurar o atendimento médico com tranquilidade, com os hábitos de higiene, com os critérios de segurança que estão sendo tomados em todos os hospitais públicos e privados em todo o Brasil, Brasília também. Então, a gente insiste que o paciente não deixe de se cuidar, mesmo com a questão do Covid, mas, claro, com muito cuidado, com hábitos de higiene, com distanciamento social, tudo isso. Ok, doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Tenha uma boa noite. Boa noite. E olha, vamos direto com informações atualizadas sobre o coronavírus. O repórter Alex Guzmão tem todos os últimos dados divulgados. Olá, Alex, boa noite para você. Boa noite, Renata. O Distrito Federal, nas últimas 24 horas, registrou 9 mortes. Todas de pessoas residentes aqui em Brasília. O total de óbitos desde o início da pandemia no DF já bateu a marca de 142, sendo 132 vítimas da Covid-19 residentes no Distrito Federal e 10 nas cidades que ficam no entorno aqui da capital do país. Desses 9 casos de mortes, 3 ocorreram no Recanto das Emas. Ceilândia teve o registro de 2 óbitos. Já Braslândia, Núcleo Bandeirante, Samambaia e Sudoeste, cada uma dessas regiões administrativas tiveram registro de 1 morte. E no ranking total de óbitos aqui no Distrito Federal, Ceilândia continua sendo em primeiro lugar em número de mortes, com 28 casos, Samambaia com 20 e Recanto das Emas 10 casos. Já o número total de casos confirmados da Covid-19, coronavírus, aqui em Brasília, já bateu a marca de 8.300 casos confirmados da doença. A gente teve aí nas últimas 24 horas um aumento de 539 casos, né, nessas últimas 24 horas. Esse balanço foi divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Voltamos com você, Renata. Boa noite. Alex, muito obrigada. Boa noite para você. E olha, agora a Marcela Cardoso tem um recado para você.
Você possui atraso na parcela do seu carro? Cartão de crédito. Não espere essa quarentena passar. Não espere esse isolamento passar. Procure hoje mesmo a Economy, 3772-0929, www.reduzirparcela.com.br. E quem está aqui hoje para garantir o seu atendimento é o Dr. Tiago, que tem um recado para você. É isso aí, Marcela. Esse é o melhor momento para você negociar a dívida do seu veículo, pois os bancos estão dispostos a fazerem um bom acordo. Por isso, você não pode perder mais tempo. A Economy compra sua dívida a prazo e garante a quitação do seu veículo e da sua dívida, te ajudando a sair do sufoco. Suas dívidas não vão esperar o Covid passar. Cuidado com juros acumulados e cuidado com o seu veículo que já possui parcelas em atraso, pois você pode perdê-lo a qualquer momento para o banco. E se você está com dificuldades em pagar o seu financiamento de veículo ou cartão de crédito, procure hoje mesmo a Economy. A Economy já negociou mais de 3.500 contratos. É uma empresa formada por profissionais com experiência de mais de 15 anos no mercado bancário e de negociação de dívidas. Entre em contato agora mesmo pelos números que estão na tela ou pelo WhatsApp 999910929. Repetindo, 999910929, www.reduzirparcela.com.br. Não passe aperto, passe na Economy. E agora a gente faz mais um breve intervalo, não saia daí, você acompanha imagens ao vivo da EPASul. São 7 horas e 14 minutos, eu espero você. Agora a Marcela Cardoso volta com mais um recado para você. Quer preparar receitas incríveis na quarentena com os melhores produtos e gastando muito pouco? O Supermercado Bela Via é o seu parceiro ideal. Isso mesmo, com 8 lojas no Distrito Federal e em torno, o Bela Via tem um mix de produtos especialmente selecionado para fazer de você um chefe de sucesso na sua casa. O Bela Via tem um hortifruti impecável, com frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos. O atendimento da padaria, açougue e peixaria garante os melhores ingredientes para a sua experiência gourmet. Use a câmera do seu celular para ler esse código ou acesse bit.ly/Bela Via na Band para ter acesso às melhores dicas de produtos e ofertas do Bela Via. Atendimento e produtos premium para você e sua família. Vem para o Bela Via. Notícia boa, uma mulher de 28 anos recebeu alta hoje após passar 13 dias internada por conta do coronavírus na UTI do Hospital Universitário de Brasília. Com muita emoção, choro e alegria, Rosilane da Rocha venceu a guerra contra a doença. A corretora de imóveis foi recepcionada pelos pais com flores, balões e cartazes. Dos 13 dias em que esteve na UTI, a mulher ficou 10 dias com a ajuda de respiradores. Agora, finalmente, já pode descansar em casa. A homenagem à paciente e aos colaboradores foi organizada pela Comissão de Humanização do Hospital. É isso, muito obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Aproveite sua noite, eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.